Porque você treina, 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 treina e seus resultados não melhoram. Você se esforça, você faz mais treinos e seu resultado não melhora. Isso tem a ver com a sua carga geral no corpo. E essa carga, ela é proveniente do treinamento, mas também tem outros fatores que são invisíveis que muitas vezes você não percebe no seu dia a dia que influenciam no seu resultado. E nós, como os corredores de longa distância, temos um grande problema. Que qual é este problema? Sempre quando a gente sente que o nosso desempenho não está melhorando, ou seja, a gente está treinando, está descansando muitas vezes, talvez esse descanso não seja tão bom, mas igual, a gente está treinando e não está vendo resultado, qual é a primeira coisa que a gente faz? Nós treinamos mais, nós colocamos ainda mais carga em cima do nosso corpo, e aí isso, ao invés de melhorar o nosso resultado, deixa a gente pior. Porque se a gente já tá cansado, com uma alta carga no corpo, e aí a gente coloca mais carga, isso aqui não vai ajudar a melhorar, vai piorar. E aí a gente se esforça mais, e se esforça mais, e se esforça mais, e aí o resultado não vem, até que isso vai culminar. De tu desistir da corrida por um tempo, vai acabar extremamente desmotivado, ou o pior, tu vai se lesionar. Ou vai passar por um período muito baixo de desempenho, e isso pode acabar resultando na desistência da corrida, como eu disse, ou, mais uma vez, na lesão. Então, eu quero te apresentar este gráfico aqui hoje, tá certo? Que não é um gráfico, na verdade, é um desenho. O que tem nesse desenho? Tá vendo aqui que tem o carga bem grande no meio, tá certo? Isso é a carga que seu corpo tem no dia a dia. Isso é a carga da sua vida, tá? Sempre que a gente tem uma carga normal da vida. Por quê? Porque o mesmo corpo que corre é o mesmo corpo que trabalha, é o mesmo corpo que vive, é o mesmo corpo que se diverte, é o mesmo corpo que tá com a família, com o namorado, com a namorada, com os filhos, com os pais, cuidando, enfim, é o mesmo corpo. E a gente tem toda essa carga geral no corpo. O que acontece? Quando a gente fala no treinamento de corrida, muitas vezes o que acontece? A gente presta muita atenção nesta carga metabólica. O que é a carga metabólica? É aquela carga proveniente do próprio treinamento. Então, os longões, o treino intervalado, as rodagens, o treino de fortalecimento, ele gera uma carga metabólica. Ele consome as suas reservas de glicogênio, ele consome a sua gordura, ele trabalha o seu coração, ele movimenta, enfim, ele gera uma sobrecarga. E essa sobrecarga é extremamente benéfica para o nosso corpo, porque é através dessa sobrecarga feita de forma progressiva que nós vamos evoluir na corrida. Só que muitas vezes a gente fica com esse olhar só fechado para carga metabólica. Então, se eu estou treinando bem, significa que eu estou melhorando, né? Se eu estou conseguindo fazer meus treinos. Nem sempre, tá? Por quê? Porque esses outros três fatores comprometem a sua carga geral de treino e podem comprometer a sua performance. Só que muitas vezes esses fatores estão invisíveis, beleza? Então a carga metabólica é um dos fatores, que é o fator do treinamento em si, das atividades que você faz durante o dia, que primariamente, né, prioritariamente, será a corrida se você é um corredor. Só que uma outra carga, que essa aqui talvez seja mais importante, é a carga mental e emocional que você tem durante o seu dia. Perceba, se você está no período onde você está treinando corrida, um período X que você está treinando corrida, você está conseguindo dormir bem, você não tem nenhum problema no trabalho, você não tem nenhum problema na família. A sua performance na corrida vai ser muito melhor do que se você estiver passando por um outro período onde tu tá conseguindo treinar, às vezes é o mesmo treino, o mesmo período de treino. Só que nessa situação 2, o que está acontecendo? Tu tá dormindo pouco, tu tá com uma alta demanda no trabalho, e essa alta demanda ela pode vir de qualquer coisa que você esteja fazendo. Você pode ter recebido uma promoção e aí você precisa lidar com essa nova função, aprender novas coisas. Você pode ter que estar no final de um projeto no seu trabalho que você precisa entregar, um relatório, um projeto, enfim. Você pode ter trocado de emprego, você pode ter perdido o seu emprego, você sei lá o que pode ter acontecido no seu emprego. Ou se você é estudante, você pode estar em período final de semestre, onde você tem muitas provas acumuladas, você pode estar fazendo uma residência, um estágio que isso está cobrando um preço mental muito grande, você pode estar terminando um TCC, um mestrado, um doutorado que também exige de você. E esta carga mental e emocional que está no seu cérebro gera impacto no seu corpo.
Por quê? Porque como você está estressado, você produz mais cortisol, que é o hormônio do estresse, e esse estresse ele se dilui para todo o corpo. Ele vai para o seu corpo, porque é uma coisa só, é o seu corpo mesmo. E aí, muitas vezes, o teu treino de corrida continua com a mesma carga. E esta carga você estava conseguindo dar conta antes. Só que, como teve esse estresse mental e emocional muito maior aqui, o que acontece? Essa carga ela se expande e aí começa a prejudicar o teu desempenho na corrida. Porque tu já não consegue mais dar conta dessa demanda mental muito grande. Só que muitas vezes a gente não percebe isso. Porque, como eu já falei, nós como corredores queremos cada vez colocar mais esforço. Então a gente se esforça mais, vai colocando mais intensidade, mais sobrecarga. Não, tem que fazer rodagem, tem que fazer volume, eu preciso de volume. E aí tu vai gerando essa sobrecarga que muitas vezes 1-2 semanas tu consegue levar. Só que se tu ficar por mais tempo nisso, uma hora vai estourar. E essa estourar ou vai perder desempenho ou tu vai ter uma lesão. É certo. E eu vou te falar, quando eu tive as minhas lesões, foi exatamente por conta disso. Foi por conta da carga mental e emocional, ou seja, eu estava com uma demanda grande do trabalho, estava dormindo pouco, ou seja, não estava descansando. Por não estar descansando, essa carga, eu não consigo retirar ela do meu corpo. Pensa, cada vez que você dorme ou você descansa, tu tem uma carga X no seu corpo, né? Quando você dorme, você retira essa carga e você consegue recuperar para no outro dia estar bem. Quando você dorme pouco, você tem essa carga, aí tu dorme pouco, tu só consegue retirar metade dela. Aí pensa que no outro dia tu devia estar com o tanque cheio, só que tu tá com o tanque pela metade. Aí tu vem, força de novo com o treino. O que acontece? Aumenta ainda mais essa carga. Aí tu dorme, só que não dorme bem e não consegue recuperar. Então baixa um pouquinho mais. E aí cada vez que tu treina, tu vai subindo até que chega uma hora que vai estourar a carga que tu tem do teu treino. Por quê? Porque tu tá treinando e não tá conseguindo descansar. Ou esse mental, tu tá ficando cada vez mais estressado e esse estresse que você tem em relação ao treino acaba te deixando mais estressado, porque às vezes tu tá estressado com o teu trabalho, aí tu vai treinar. E ao invés de só treinar e ficar tranquilo, tu se estressa porque tu não conseguiu fazer o treino que estava dentro planejado. Aí aumenta ainda mais esse estresse e vai virando uma bola de neve. E aí foi o que aconteceu comigo. E aí tu acaba que chega uma hora e estoura. No meu caso foi uma lesão. Ou pode acontecer de ter algum burnout, pode acontecer de ter perda de desempenho, de ficar extremamente desmotivado, até com um pouco depressivo, não com depressão, mas pode ficar depressivo. De repente, se você já tem problemas psicológicos, pode levar a um quadro de depressão, ansiedade também. Então tudo isso tem que ser levado em conta na hora que falamos de corrida. Um outro ponto que aconteceu também, às vezes a gente olha muito para a carga metabólica, tá bem, tá legal. Seus treinos estão encaixados, tu está conseguindo realizar todos esses treinos. Tua carga emocional também tá boa, mas está faltando, você não está dando atenção à carga estrutural. E o que é a carga estrutural? É relacionado à sua estrutura, ao seu corpo, seus músculos, seus tendões, suas articulações, e pode ser que alguma dessas partes estejam comprometidas na corrida. Isso acontece, por exemplo, na carga estrutural, muito comum com quem está iniciando na corrida, que é a famosa canelite. Por quê? Tá bem, tu começa a correr, tá legal. O cardio, tranquilaço, correu 30 minutinhos, podia correr 1 hora, só que acontece dor na canela. E aí tu não dá muita bola. E às vezes tu continua. E aí tu continua. E aí tu continua. E aí, metabolicamente, tu tá se sentindo bem. Tu tá conseguindo aumentar a velocidade. Tu tá conseguindo correr mais longe. Correr com intensidade e mais distante. Só que a sua carga estrutural, seus ossos ali, não estão conseguindo suportar a demanda de corrida. Então, o resto tá em dia, tu conseguiria correr mais. Às vezes seu treinador coloca 40 minutos só para te fazer. E aí tu pensa, caraca, meu treinador passou só 40 minutos, eu já corri 1h20. Sim, mas pode ser que neste momento a sua carga estrutural, as suas estruturas, o seu corpo não esteja conseguindo aguentar mais quilômetros. E aí não importa se metabolicamente tu consegue correr mais. Se tua estrutura não estiver boa, uma hora vai arrebentar. E aí vai vir uma lesão. Então, tu tem que prestar atenção nessa tua carga estrutural. Pode ser que você passe muito tempo sentado. Por passar muito tempo sentado, você tem um encurtamento do ilho-psoas, que é o músculo que sai da lombar e se liga no quadril. Você tem encurtamento da cadeia posterior da corrida. E o que acontece se você tem isso? Às vezes você consegue correr, mas como o seu ciclo posterior, você não consegue alongar a perna quando está lá atrás,
essa perna não tem uma eficiência tão boa. E por ela não ter a eficiência que ela deveria ter, ou a sua função estrutural do tornozelo não consegue, você não tem uma grande mobilidade do tornozelo, se o tornozelo não consegue fazer o trabalho que ele deveria, alguma outra estrutura do seu corpo tem que fazer o trabalho de amortecer e impulsionar. E às vezes sobra para o joelho, sobra para o quadril, e aí às vezes tu tá com uma dor lá no quadril, sendo que o problema é no tornozelo, porque é o tornozelo que tá errado. Só que aí refletiu na dor no quadril. Então, não é que o seu treino, só precisa olhar para o treino, você também precisa olhar para a estrutura do seu corpo, para ver se ela está adaptada a isso. E aí, junto com a estrutura, também tem a carga neuromuscular. O que é a carga neuromuscular? É o quanto você consegue fazer de força, o quanto seu corpo está forte realmente de músculos, de você conseguir aplicar velocidade para correr rápido. De repente você tem uma carga metabólica muito boa, você suporta uma carga metabólica muito boa, você consegue então correr muito longe. E aí você tem uma estrutura boa, seus ossos aguentam o impacto, seu tendão aguenta o impacto, e seu mental e emocional está ótimo. Mas se você não tem a demanda neuromuscular capaz de aguentar correr rápido, então aquele ciclo do músculo encurtar, relaxar quando precisa relaxar, contrair quando precisa contrair para poder realizar o movimento, você não vai conseguir correr rápido, porque todas as outras estão ajustadas, só que a parte neuromuscular não está acompanhando o resto, e aí você vai ter perda de desempenho. Então sempre quando a gente olha para a corrida, a gente precisa olhar como um todo, esses 4 pontos que formam um bom corredor. E aí, eu sei que muitas vezes isso é difícil de fazer sozinho, só você olhando para o seu próprio treinamento. Tem gente que consegue, claro, mas a grande maioria de nós não consegue. Por isso, se tu está com dificuldade de quantificar a tua carga de treinamento em relação a esses 4 pontos, eu te convido a conhecer a minha assessoria. É só tu clicar no primeiro link da descrição e tu vai conhecer o método PRO, que é baseado em 3 pilares: organização, responsabilidade e performance. Então, eu organizo seus treinos, você tem a responsabilidade de fazê-los e eu tenho a responsabilidade de passar o melhor treinamento possível para você, e assim a gente atinge a performance juntos. Então, é só tu clicar no primeiro link da descrição que eu pessoalmente vou estar montando seu treinamento e passando feedbacks sobre os seus treinos, beleza? Então, é só clicar no primeiro link da descrição. E aí, quando tu entende isso, tu sabe que os teus resultados ruins, eles podem não estar vindo do seu treinamento. Seu treinamento pode estar tudo bem, ótimo, seu treinamento pode estar muito bem ajustado metabolicamente. Seu corpo está dando conta. Só que, se seu mental ou emocional estiver passando por um momento complicado, você precisa reduzir os seus treinos, porque esse mental e emocional influencia. 1, 2 semanas tu até consegue, mas se estiver passando por mais tempo, problema de doença, um problema na família, problema no trabalho que está tendo que viajar muito, por exemplo, parte de viajar. Olha só que legal isso aqui. Talvez você é uma pessoa que viaje muito. Então, quando tu viaja, tua parte metabólica ela não é comprometida. Porque tu viajou, tá sentado, tu não gastou energia assim, tu tem energia para fazer o treino normal. Só que pode ser que teu mental / emocional esteja muito pesado, estressado, porque você estava dirigindo muitas vezes, ou você passou viajando com pessoas que você não gostava, então tu ficou com aquele estresse. Tua parte estrutural ficou muito tempo sentado quando estava viajando, e aí teus músculos estão mais rígidos, e aí isso influencia na hora do seu treino, e aí a sua carga neuromuscular também. Você passou muito tempo sem produzir força, sem movimentar, e aí você vai tentar fazer um treino e muitas vezes não sai. Então, a carga metabólica era uma que foi planejado. Só que, por esses 3 fatores, quando você fez uma viagem, essa carga ficou muito maior. E por ela ter ficado muito maior, o seu resultado ele vai ser pior. Então, não adianta olhar só para o treino em si, você precisa olhar para toda a sua vida, para aí sim você identificar qual é o ponto que está precisando. Por isso que a corrida ela não é uma única peça que a gente só mexe no treino. Muitas vezes tem que mexer no descanso, tem que mexer na alimentação, tem que mexer na parte estrutural, de dar um descanso a mais, de mexer na parte do fortalecimento, qual tipo de fortalecimento que você quer fazer. Então, tudo isso vai influenciar no seu resultado na corrida. Eu espero que a partir de hoje tu entenda um pouco mais sobre como que teus resultados ruins, o porquê que eles estão acontecendo e você comece a ter um olhar mais abrangente sobre você mesmo e sobre o que pode estar interferindo nos seus resultados, tá bem? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Vou deixar a recomendação aqui de um vídeo para que tu assista também e aprenda um pouco mais sobre como tu deve fazer intervalos nos seus treinos. E agora sim que a gente falando um pouco mais da parte metabólica. Então, só conferir o vídeo aqui do lado.